Feche seus olhos, Papai do céu, nós amamos ao Senhor e por isso estamos reunidos nesse lugar. Aprendemos a respeito de ouvir a Tua voz e sabemos que quando ouvimos precisamos mudar os nossos corações, dar lugar, Senhor, para o Seu conceito mudar as nossas vidas, não para o nosso conceito mudar ao Senhor, porque isso é impossível. Que Tu possas olhar para os nossos corações, amolecê-los, transformar agora a Tua igreja em terra fértil e plantar a semente que o Senhor acha necessário para que haja salvação em nossas vidas, para que se perpetue o nosso nome no livro da vida, porque sabemos que o Senhor está voltando e queremos, Senhor, ser encontrados como a noiva do Cordeiro, sem mancha, sem mácula nem ruga. Senhor, trabalha em nossos corações. Espírito Santo, eis-nos aqui, usa-me, usa a Tua igreja para ouvir com capacidade de transformação, usa-me, Senhor, para ser o Seu instrumento nesse momento, porque não é a minha palavra não gera mudança, Senhor, mas o Espírito Santo ministrando em mim, isso é transformador. Eis-me aqui, que a honra e a glória seja Tua, e que possamos todos ser cheios da Tua vontade, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, glórias a Deus. Vocês cantaram aqui 2 cânticos, estás aqui se movendo entre nós, te adorarei, estás transformando as nossas vidas, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, esse é quem Tu és. Esse era o povo, Deus abençoe, esse era o povo que conheceu a Deus. Quando se fala de Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse trecho, para quem conhece a palavra de Deus, sabe que ele está intimamente ligado àquele caminho do povo que sai lá do Egito, e através de Deus na vida de Moisés, esse povo é liberto, e esse povo ruma para Canaã, e aí o Deus de promessa, que prometeu que eles seriam livres, opera milagres, abre o mar, manda carne quando o povo queria carne, pão quando queria pão. Deus coloca uma nuvem no deserto para que o caminho deles ficasse suave, sem queimar a cabeça, uma nuvem tampando o sol daquele calor absurdo que é o deserto. Mas à noite uma coluna de fogo que faz com que o povo atravesse de forma agradável e seja guiado de forma visível, que tenha o calor necessário, porque o deserto são 2 extremos, de dia calor absurdo, à noite frio intenso, e portanto Deus fez para eles um moderador. De dia o calor não era tão ruim, porque a nuvem cobria o sol, à noite tinha clarão, já não existia mais a escuridão, mas o clarão da coluna de fogo que Deus coloca, e o calor necessário para que eles sobrevivam. É o que vocês estavam cantando aqui. Meu Deus é Deus de promessa, é Deus de milagre, é caminho no deserto, é luz na escuridão, esse é quem Tu és. Esse povo conheceu Deus em todos os seus aspectos, conheceu um Deus que puniu o pecado com morte, conheceu um Deus que perdoou os pecados e tirou o povo da escravidão, conheceu Deus em diversas formas de agir. Ele é Deus, Ele age como Ele quer. E o outro cântico que nós cantamos diz assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, da Tua casa não tiro os pés, eu quero ouvir a Tua voz, levantarei as minhas mãos, bendirei Teu santo nome. Esse povo, hoje em dia, é o povo que conhece o mesmo Deus de milagre, o mesmo Deus que coloca o caminho no deserto, e que começa a entender então aquele Deus que começou a se apresentar para esse povo em uma igreja. Em que momento? No momento em que eles saem da terra do Egito, da escravidão, e estão indo para a terra prometida, Canaã. Deus então fala a Moisés: você vai construir um tabernáculo, e eu quero que a dimensão desse tabernáculo, o que era o tabernáculo? Era um lugar onde o povo se reunia para congregar a igreja. E Deus diz a Moisés: eu quero que as cortinas tenham tal cor, que as argolas sejam assim, que as presilhas da cortina do templo sejam assim, que a dimensão desse tabernáculo é dessa forma. Em tal lugar você vai colocar tal utensílio, em outro lugar você vai colocar, e daí pega todos os
utensílios do templo e consagra ao Senhor. Acende-se então um fogo dentro da casa de Deus. O próprio Senhor acende aquele fogo no tabernáculo para se colocar no incensário que era oferecido ao Senhor. Não se colocava qualquer brasa, colocava uma brasa tirada lá, que é o fogo que o Senhor tinha acendido. Tudo isso tem muito significado nos dias de hoje, mas numa mensagem de domingo nós não temos tempo de passar por tudo, mas eu quero que você veja de um aspecto geral. E Deus então institui aquela igreja, aquele tabernáculo. Olha, se você vai oferecer algo ao Senhor, você não vai colocar fogo estranho, você vai colocar no incensário daquela brasa que o Senhor já acendeu naquela igreja. Ou seja, Deus não aceitava que fosse lá numa tenda e pegasse um braseiro e pegasse um fogo lá fora. Não, tinha o fogo específico, aquele que Deus tinha acendido. Tinha as medidas exatas, e Deus falou assim: você vai chamar ourives, vai pegar o artesão que trabalha bem, vai selecionar estes, e eu vou dizer para você como é que vai ser feito os utensílios que vão estar no altar, os vasos como serão. E Deus começa a descrever. Você vai lá no livro de Êxodo e vai ver quantos detalhes tem nessa caminhada do povo no deserto, inclusive os detalhes da casa de Deus em relação à adorno, à beleza, porque era um povo que tinha que compreender o que nós estamos, creio eu, compreendendo hoje, que o Senhor é lâmpada para os nossos pés. Mas eles viram isso na prática naquele período, porque eles olham para trás e veem Faraó vindo, a poeira levantando, o exército chegando, olha para frente, vê o mar fechado, e eles tinham que entender que Deus ia ser luz para eles, porque a coisa estava ficando complicada. Atrás do inimigo, na frente o mar. Qual é a alternativa? Nenhuma. Aí a alternativa, que não era nada, passa então a ser Deus abrindo o mar para aquele povo passar. E chegamos nos dias de hoje entendendo o que quer dizer um Deus de promessa, porque Deus tinha prometido a liberdade ao povo. O que é um Deus de vitória, um Deus que faz caminho no deserto, um Deus que nos tira da escuridão. E aí nós estávamos cantando: quão formoso são os teus caminhos, quão maravilhosa é a tua lei. Não tenho para onde ir, prefiro estar contigo, pois tu tens palavra que me trazem vida eterna. Nos dias de hoje, assim como já aconteceu no passado, as pessoas se esqueceram desses detalhes que estamos cantando. Esqueceram-se então de um Deus que nos faz atravessar, sair da escravidão, do chicote de Faraó, e não demorou muito para se esquecerem disso. Porque no período que estavam no deserto, que há pouco tinham saído da escravidão, já estavam reclamando: Deus, não tem carne, não tem carne, não tem carne, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Se tivesse Facebook, ia estar igual está hoje falando do preço da carne, mas era o povo lá no deserto. A carne sumiu no mercado, carne está valendo mais que ouro. Se tivesse Facebook na época do deserto. Meu irmão, esse povo, na caminhada com Deus, esquece que Deus existe, que Deus opera milagre, que Deus abre o mar, que Deus dá água quando não tem, que Deus dá carne quando não tem, que Deus dá pão quando não tem. Esse povo se esquece nessa caminhada de um Deus de milagre. É por isso que a igreja precisa cantar que Jesus está voltando. É por isso que a igreja precisa cantar que Deus é Deus de milagre. É por isso que você profetiza dizendo: eu quero ouvir a tua voz, eu levantarei a minha mão, eu bendirei o teu nome, eu não quero sair da tua casa, quão maravilhosa é a tua lei, eu não tenho para onde estar, eu quero estar contigo. E todas essas coisas que você tem cantado. Por quê? Porque Deus quer que nos lembremos constantemente que Ele está conosco. E o título da palavra de Deus se refere a um levita, lá no passado, separado para servir ao Senhor, separado para servir no tabernáculo, separado para as coisas santas, e cada um tinha uma função. E o levita estava entre as funções do levita de servir a casa de Deus, de acender um incensário quando o povo ia adorar a Deus. Deveria ter um cheiro suave, um agradar a Deus. Não é incenso de hoje não se acende na macumba, nós não usamos mais isso.
Foi um período em que Deus tinha instituído, porque se tirava do templo do Senhor aquela brasa para oferecer ao Senhor. Então Deus falava assim: esse fogo que está ardendo dentro da minha igreja, ele precisa subir até mim, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser vivido e revivido. Era aquele fogo lá. E esse povo esquece tão grande, que o tema da palavra, de maneira tão grande, tão terrível, vamos dizer, que o tema da palavra de hoje é: Uzá tocou no santo com boa intenção, no que era santo com boa intenção. Uzá, um levita, estão comemorando porque estão trazendo de volta a arca do Senhor, porque após o povo ser liberado da escravidão, para você entender, a arca do Senhor, aonde estava aquela arca que continha ali as tábuas da lei, a vara de Arão, o maná, estava tudo dentro da arca, que Deus deixou ali para mostrar a representação do poder dele naquele momento. Portanto, ali tinha a vara de Arão. A vara de Arão estava cortada do pé e ela floresceu. Era uma vara sem nada, nem ligado na terra, nem ligado na água, nem nada, e ela floresce. O maná significava o sustento de tantas outras coisas, mas o sustento que Deus dá ao seu povo, e estava dentro daquela arca. Mas Deus tinha dito para Moisés: Moisés, você vai fazer uma arca, a medida da arca é essa, essa e essa. Na tampa da arca vão ter 2 querubins curvados, as suas asas se tocam, e o Senhor descreve como é a arca. E o Senhor diz assim: e vai colocar uma argola, a arca vai ser de madeira de acácia, revestida em ouro, os varões que vão ser usados para carregar a arca serão de tal madeira, revestida em ouro. O Senhor descreveu até como eram as medidas das argolas que tinha na lateral da arca, para se passasse uma madeira por aqui, um varão, e outro varão por aqui, e pudessem carregar a arca de forma a não tocar na arca, porque Deus disse que não era para olhar para dentro dela, que não era para tocar nela. A única pessoa que fazia isso era o sumo sacerdote, que era responsável pelo templo, só. O único que tinha acesso e faria aquilo que Deus mandasse ele fazer com a arca. Mas quando Deus ordena para Moisés a construção dessa arca, é porque o Senhor queria mostrar assim: aonde a arca estiver, ali está o meu poder, a representação dos milagres do Senhor, do poder do Senhor, dos acontecimentos de Deus para com o povo até naquele momento estavam dentro daquela arca. E chega um tempo que se acreditam, esquecem do que Deus falou, e vão lá e destampam a arca para olhar. 70 homens morrem naquele momento por conta da desobediência. Esquecem de tudo que significava a arca fica largada em algum lugar. Chega um momento que o inimigo rouba a arca, mas o inimigo se vê mal por ter roubado a arca e a coisa começa a complicar. E a gente vê que quando a coisa complica para o inimigo, complica para valer. O inimigo de Deus, no momento que se levanta contra o povo de Deus, ele é acometido de hemorroidas, a palavra de Deus diz. Outra hora é acometido de uma invasão de ratos. Outra hora é só confusão para quem vai para cima das coisas de Deus. Mas tem cristão que se esquece dos benefícios e da bondade de Deus e também da severidade de Deus, e começa a agir como um ímpio. Por que essa volta em todo esse assunto? Para nós entendermos que existe algo muito importante chamado igreja, que é o lugar que nós ouvimos, aprendemos, cantamos os milagres de Deus, cantamos as profecias sobre a vinda do Rei, nós louvamos ao Senhor junto. E aquele povo tinha esquecido de congregar. Chega no período em que Davi é rei, que já passou o período de Moisés, que já entraram na terra prometida, os que desobedeceram no caminho morreram no caminho, os que nasceram no deserto acabaram parte deles entrando, e aí vai. A história é longa, mas nós vemos que chega no período o povo se esqueceu do poder de Deus, de servir a Deus, do que representava a arca do Senhor e como a arca subsistiria no coração. É enquanto eles cantavam, porque eles cantavam. Você vê, o salmista faz muito isso. O salmo que você leu no começo era um cântico. As pessoas celebravam a Deus cantando, adorando e contando os feitos do Senhor. Assim que
se passavam nas histórias do seu tataravô para o seu bisavô, para o seu avô, e chegou até você coisas que não tem registrado em lugar nenhum, mas você conhece aquela história do teu avô, quando ele foi fazer tal coisa. Por quê? Porque veio de ouvido em ouvido até chegar em você. E as coisas de Deus caíram no esquecimento de tal forma que não se cantava mais, não se cria mais. E quando se falava da arca, falava-se dos feitos, da vara de Arão. Agora você imagina a cobra picando todo mundo morrendo no deserto, aquela coisa. Olha, rios se transformando em sangue. Imagina a praga de gafanhoto. Imagina a praga de mosca, de piolho. Quanta coisa aconteceu. Depois vem Deus dando livramento. Aí vem o povo que está com fome, vem outro que quer carne, vem outro que quer água. E para tudo isso Deus tinha resposta. Aí tá, o deserto é quente, Deus dá uma nuvem. O deserto é frio, Deus dá fogo. Só que de repente, quando chega no momento em que tudo se realizou, cai no esquecimento. Quando chega na época de Davi, que os inimigos já tinham levado inclusive a arca, de repente cai a ficha: a presença de Deus está onde está a arca. Quer dizer que nós temos que ter uma arca no dia de hoje, é isso? Não, é que a presença de Deus, ela deve ser lembrada pelos feitos de Deus. Tem que ser registrado. Não é uma questão de você ver, porque o povo não via dentro da arca. Não é uma questão de você tocar, porque o povo era proibido de tocar na arca. Não é uma questão daquilo que você vê, nem daquilo que você pode tocar, mas é uma questão de fé. Onde Deus está, o mal tem que sair. E aí, não se podia olhar para dentro. Só o sumo sacerdote fazia isso, poderia mexer naquela arca. Aí quando chegamos lá no livro de Hebreus, capítulo 5, na parte B do versículo, se você quiser abrir Hebreus capítulo 5, se não quiser eu vou ler para você. Mas eu tenho uma dúvida: a Bíblia é a bandeira do cristão. Quantos trouxeram sua Bíblia? Levanta aí bem alto, vai. Glória a Deus. Tá povo bonito. Hebreus capítulo 8. E essa é uma prova que o Velho Testamento não ficou para trás e nem o Novo substituiu o Velho. Todos fazem parte da palavra de Deus. Hebreus capítulo 8, no versículo 5, na parte B do versículo, ou seja, começa aí após o primeiro ponto, diz assim: é por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Até aí. Olha só a explicação. Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo. Quando Moisés estava para instituir a igreja, e a igreja era o ponto central da comunidade, da cidade, do povo de Deus, porque primeiro chegava-se no lugar e definia: aqui vai ser levantado o templo. A partir do templo, o povo acampava-se ao redor do templo. Então as cabanas, as casas da época, as casas de deserto, elas foram sendo levantadas ao redor do templo. Começava-se lá a tribo tal, a tribo tal, a tribo tal, e ficava aquela organizado, tendo a igreja como centro daquela sociedade, o tabernáculo, tendo a presença de Deus, a arca, como centro daquela sociedade, tendo as famílias como direção para, quando saíssem de suas portas, enxergar a igreja. Veja como Deus mostrava a importância da presença dele nos fatos e na área espiritual. Qual era o centro da sociedade? A igreja. Mas qual é o centro da igreja? Deus. Não é endeusar a igreja, mas é glorificar a Deus que se apresenta na igreja quando viemos aqui para adorá-lo. É entender que tem coisas que não vemos, não tocamos, mas representam o poder de Deus sobre a vida do povo que o segue. Glória a Deus. E aí acontece o que? Todo o povo de Israel conhecia. E aí que entra o problema de usar. Todo o povo de Deus conhecia os rituais e as ordenanças de Deus.
e eles estavam conscientes das consequências de não obedecer à ordenança de Deus. Eles já vinham de um período quando desobedeceram a Deus e foram passados ao fio da espada. Deus falou: mata. Já vieram de um período em que Deus falava assim: ou vocês vão fazer, ou vocês vão pagar o preço na própria carne. E o povo se levanta contra Deus no deserto, e a terra se abre e engole grande quantidade dos desobedientes. Eles vinham de um período que Deus estava mostrando: olha, é assim que funciona, ou você obedece ou paga o preço no próprio corpo. Mas nós estamos num período em que não vemos muitas vezes, ou quase nenhuma vez, a pessoa pagando a desobediência com a morte no seu físico. Mas tem um detalhe: quem morre pelo pecado, mesmo que não tenha morrido fisicamente, morre espiritualmente, está condenado. E a gente vê que alguns casos acontecem. Não tem um caso recente aí, não é tão fresquinho, mas também não é antigo, daquele ladrão que abre a porta do carro, aponta a arma, e o dono do carro clama a quem? A Deus. O que o ladrão faz? Cai morto, um ataque fulminante do coração. Foi por acaso? Ele foi assaltar um servo de Deus. E Deus tem prazer de cuidar dos seus. Deus tem prazer de cuidar dos seus. E aquele povo conhecia o ritual e sabia: não pode tocar na arca. Uzá era levita, ele era teoricamente e praticamente, na realidade, ou seja, em todas as áreas, né? Ele conhecia a teoria e a prática, e ele vivenciava aquilo que Deus disse assim: não toque na arca. E Davi, por sua vez, conhecendo os procedimentos, agiu de forma errada. E o povo, conhecedor dos procedimentos, porque tinha uma argola para ser transportado, tinha um varão ideal para colocar ali, aquilo deveria ser carregado pela tribo específica, pelas pessoas específicas que foram separadas já desde o nascimento para atuar na casa de Deus. E o papel do levita seria levar aquela arca, carregando ela de forma manual, segurando. E Davi fala assim: coloca então, mas o que acontece? Veio a modernidade. Eu fiz até uma observação que eu quero ver se eu anotei aqui. Eu não sei onde eu coloquei essa, mas eu quero falar sobre isso. Como que fizeram? Faz o seguinte: veio a modernidade, o carro de boi. Era moderno para a época o carro de boi ou não era? Era moderno, assim como hoje temos aviões e coisas modernas. Talvez dissessem assim: não, vamos colocar a arca de Deus em um avião e a gente traz ela de tal país para tal país, ela vai vir em segurança. E se Deus tivesse ordenado que ela tinha que ser levada por mãos? Mas a gente está escolhendo o melhor. O avião é mais seguro, melhor do que carregar na mão. Estamos obedecendo ou desobedecendo? Obediência ou desobediência? Se quiser levar da forma que nós decidimos, desobediência. Não importa se a tecnologia chegou, não importa se algo mais moderno existe. Deus falou: é na mão que vai, é na mão que vai. Colocar em cima do carro de boi, a junta de boi está puxando a arca. E Uzá era um homem temente a Deus. Uzá conhecia as coisas de Deus, ele sabia da preciosidade que era aquela arca para o povo, porque quando a arca estava presente, o povo ganhava a guerra. Quando a arca não estava presente, o povo perdia a guerra, para você ter noção de como Deus acompanhava aquela situação. E de repente os bois tropeçam. Meu Deus, o boi tropeçou, a arca vai cair. Qual era a determinação de Deus? Não devia? E Uzá tocou na arca, como o tema diz, Uzá tocou no que era santo com boa intenção. A desobediência com boa intenção traz maldição. Mas a boa intenção traz maldição. A mentira para resolver um problema traz maldição. A fofoca para consertar uma situação só para vocês olharem traz maldição. Tocar, fazer
E Uzá foi fulminado instantaneamente, caiu morto. E sabe o que acontece? Ela representava a bênção de Deus. E na primeira análise, nós vamos olhar para um Deus cruel, um Deus severo, um Deus sem paciência, porque a atitude de Uzá era boa. Meu Deus, como que o Senhor pode fazer isso? A arca ia cair, ele segurou. Se espatifa no chão, o Senhor ia querer destruir todo mundo, porque se espatifasse no chão e Deus destruísse todos aqueles que estavam em volta, Deus estava certo ou estava errado? Porque Deus não mandou transportar no lombo de boi, no carro de boi, arrastado por boi ou por boi que seja. Deus disse que ela deveria ser transportada de uma forma e estavam fazendo de outra. Traz isso para os dias de hoje. Qual é as desculpas que as pessoas têm para não fazer a vontade de Deus? Para burlar o santo e aceitar o pecado, para deixar entrar na igreja tudo aquilo que é pecaminoso, sob pretexto, estamos perdendo jovens, precisamos fazer como o mundo. Tem que se pregar muito sobre finanças para atrair o povo, deixa o resto, fala de salvação não porque espanta o povo, não fala que Jesus está voltando porque o povo não quer ouvir. Nós devemos desejar o santo, ainda que isso pareça complicado, porque quando desejamos o santo, estamos adorando aquele que nos criou. Quando queremos o que é santo, quando praticamos o que é santo, estamos mais próximos de sermos santos como Ele é santo. Mas sobre o pretexto de encher a igreja, prega-se que todo mundo quer ouvir. Sob o pretexto de não perder o irmão, engole-se todo tipo de pecado. Sob o pretexto de modernidade, faz na igreja a mesma coisa que faz no mundo. Isso não é plano de salvação. Isso é a artimanha de Satanás, fazendo com que nós toquemos no santo de forma impura. Naquilo que é santo de forma impura. 2 Samuel capítulo 6 fala a respeito da morte de Uzá, só para você saber onde está. Na primeira análise olhamos para um Deus severo e cruel, depois você lê, só para você entender onde está. Se você estiver anotando, você tem aí. Na segunda análise, de maneira fria, com os olhos de temor perante a Deus, observando os mandamentos de Deus, quando você olha essa situação de Uzá, você vai entender que Uzá era um levita, homem preparado para aquele procedimento. Ele era preparado, assim como os crentes são preparados. Você sabe o que é céu e o que é inferno, sim ou não? Sim. Você sabe o que te leva para o céu? Sim. Sabe o que te leva para o inferno? Sim. Você é um levita preparado. Se você tocar no que é puro, se você agir na casa de Deus, na tua vida, aonde Deus criou, aonde quer que seja, de forma pecaminosa, você está colocando o impuro sobre o puro. Quando a mão impura de Uzá colocou a mão naquilo que era puro de Deus, ele foi fulminado. E não é uma tendência de olhar um Deus como um Deus cruel, mas é um Deus que deixou claro o que ele queria. Ele sabia, Uzá sabia o que ele não deveria fazer, o que ele não poderia realizar, mas de maneira irreverente, desobediência, ele toca na arca. Mas por que ele tocou? Reflexo. Quando você vê que algo vai cair, um copo, um prato, correndo o risco de se machucar, às vezes ainda põe o pé assim no prato que está caindo, é ou não é? O que é isso? Reflexo. Se você tem um bom reflexo, você age dessa forma. Mas dá para você agir por reflexo nas coisas de Deus? Não dá. Porque Deus disse não, vai continuar sendo não. Mesmo que seu reflexo falar, mas a modernidade, pastor, mas temos que aceitar, temos que entender. Sabe o que é? Hoje em dia a gente tem que agir assim, porque se a gente falar sobre isso, vamos perder muita gente. Pastor, na tua igreja não vai ter homossexual, não vai ter adultério, não vai ter, mas a igreja vai esvaziar. As pessoas preferem uma igreja cheia de pecado. Nós podemos ter uma igreja cheia de pecadores que são trabalhados e purificados pelo sangue de Jesus, mas não uma igreja cheia de pecado, porque Deus aceita o pecador, porque Ele transforma, mas Ele não aceita o pecado. Compreende a diferença? Sim. Por isso, quando Deus te deu essa igreja, esse lugar, quando você recebeu essa palavra de alguma forma, ou de presente, ou comprou, que você tem a Bíblia, quando você aprendeu
entendeu? A respeito de oração, Deus está falando, tem muita coisa santa que você não pode colocar aí a coisa impura. Portanto, quando você peca diante de Deus, você já é experiente. Na verdade, eu só tenho um dia de convertido, você já foi tocado, já entregou o seu coração a Jesus, significa que você sabe que existe céu e existe inferno. O tempo não vai justificar a tua salvação ou a ausência de salvação. A única coisa que vai justificar para que você seja salvo é a presença da santidade. Para que você seja condenado é a presença do pecado. As coisas de Deus não mudam por entendimento humano, e é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje. Tocar na arca foi uma desobediência, mas foi consequência de outra desobediência, da desobediência que nós estávamos cantando aqui no começo. Sabemos da adoração, sabemos que o Senhor está presente, convidamos Ele a vir até aqui, sabemos que Ele é lâmpada para os nossos pés, convidando, Ele está se movendo entre nós, te adorarei, está mudando destinos, te adorarei, está operando milagres, te adorarei, está transformando nossas vidas, te adorarei. Foi assim que nós cantamos. Mas esse povo tinha esquecido de tudo isso. O povo que estava com Davi tinha esquecido desse Deus que tinha que ser te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, porque enquanto você está preocupado de adorar, você está preocupado em continuar santo. E esse povo tinha esquecido de tal forma que eles colocaram a arca para ser carregado por boi. Tinha se esquecido de tal forma que ele toca por reflexo na arca. Não temos que ter reflexo para pecar. Sabe qual é a desculpa? A carne é fraca. Isso é reflexo maligno, isso é reflexo humano, isso é reflexo da carne, isso é reflexo do que as pessoas pregam. A tua carne é fraca, é mais um motivo para Deus imperar sobre ela e se fazer Deus sobre ela. Nós não vemos pessoas morrerem constantemente por pecar, mas morrem espiritualmente. Um homem de Deus chamado Dr. Lynn Anderson, ele diz assim, não olhamos para o pecado com os olhos de Deus. Não olhamos para o pecado com os olhos de Deus. Aos olhos de Deus, o pecado matou o filho dele. O pecado em que o homem justifica, eu sou humano, é na verdade uma afronta ao Deus que é santo. Você já olhou para o pecado com os olhos de Deus? Quando você dá lugar ao pecado, seja ele qual for, você está dando lugar ao motivo pelo qual nosso Senhor Jesus foi chicoteado. Quando você dá lugar ao pecado na sua vida, quando nós damos lugar ao pecado, o Senhor está nos olhando com o olhar seguinte: foi essa atitude que fez aquela coroa de espinho cravar na cabeça do meu filho, inchar e ficar daquele tamanho. Quando você peca por qualquer reflexo da carne, do seu ímpeto, da tua emoção, Deus fala assim: esse é o motivo pelo qual pregaram aqueles cravos na mão do meu filho lá na cruz. Você já olhou o pecado do ponto de vista de Deus e consegue justificar o fato de você ter pecado? É possível justificarmos o pecado quando olhamos a morte de Jesus? É ou não? Não é. Por isso nós temos que zelar pela nossa vida. Por isso que cada palavra precisa gerar uma mudança, para que o pecado não seja predominante na nossa vida e vamos dizer assim: não foi reflexo. É que na hora, esse aqui na hora eu não aguentei, é a frase que as pessoas dizem quando estão sendo condenadas porque puxaram o gatilho na hora errada, porque no ímpeto deram uma cadeirada, uma pedrada, uma paulada, porque no reflexo aceleraram. Porque o que acontece? São condenadas. Não há justificativa para o pecado quando o conceito de certo e errado deixa de existir. Hoje nós vivemos num mundo que estão pregando o relativismo. Sabe o que é o relativismo? É uma linha de pensamento que nega que possa haver uma verdade absoluta e permanente. Estão dizendo assim: não, tudo vai da situação, é relativo.
Depende de como ele estava, depende do gosto sexual, depende de como vai ser o crescimento dessa criança, depende da oportunidade que ele tem ou não de beber, depende da fome que ele passa para roubar ou não, sabe? Tudo é relativo, depende de alguma coisa. Sabe o que é isso? É tirar fora a presença de Deus e dizer assim: faz o que você quiser, depois você fala que foi um acaso. Isso leva para o céu? Mas era isso que eles estavam vivendo naquele período. Tudo é relativo. A arca não está mais entre nós. Então, beleza, estamos vivendo, estamos comendo, estamos bebendo, beleza. Enquanto as pessoas estão dizendo que não existe verdade absoluta, por exemplo, para você, Deus é a natureza. Para você, Deus é um Deus verdadeiro. Para você, Deus é a lua. É isso que eles estão vivendo, relativismo. Mas Jesus disse em João 14:6: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso não é relativismo, isso é a realidade de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai até Deus se não for por Jesus. Aleluia! E ainda tem um mundo, uma parte do mundo vivendo que é chamado, os estudiosos chamam de hedonismo. É a doutrina geral do prazer, o hedonismo. É outra realidade que nós estamos vivendo. Parece que isso ficou lá atrás, na época de Sócrates, de Platão. Não ficou não. O hedonismo está sendo vivido ao pé da letra, substituindo Jesus Cristo por essa situação. É a doutrina geral do prazer, é a busca sem limite pelo prazer. Hoje, usando uma frase assim: o importante é ser feliz. Todas as formas de amor são aceitas, não é isso? Não é isso que estão cantando agora, passando na televisão? Toda forma de amor ela é bem aceita. O importante é ser feliz. Mas a droga está caindo na carne, está saindo tudo, está destruindo, a pessoa está perdendo o músculo. O importante é ser feliz. Mas ele teve uma overdose aos 19 anos. O importante é ser feliz. Um vizinho próximo reuniu uma turma de 19, 15, 30 anos, uma turma grande sobre a laje. Todo mundo ficava ali, soltando pipa, tocando samba e, entre aspas, curtindo a vida, porque o importante era ser feliz. Ninguém mais se reuniu naquela laje que parecia ser feliz, porque um dos moços morreu lá de overdose. O importante é ser feliz? Dessa forma não. Hedonismo é a busca sem limites pelo prazer. Pessoas, já era absurdo, ficou pior, que tem relações com animais e agora pedem autorização para casar com seus animais. A busca sem limite pelo prazer. Pessoas que dizem amar e desejar casar com um ser que não é vivo. Paixão por uma árvore, paixão por uma pedra, por uma rocha, e quer declarar, vai na justiça para o juiz autorizar que ele se case com aquela árvore. Olha onde nós estamos chegando. Aí quando você for falar que isso é o plano satânico de destruir os lares, eles vão dizer: não, cada um busca o prazer aonde deseja, o importante é ser feliz. A sociedade hedonista considera como finalidade da vida o prazer individual, a satisfação a qualquer preço. Temos vivido essa época ou não temos, meu irmão? Satisfação a qualquer preço: drogas, sexo, morte, roubo. E a pessoa termina um roubo aqui e posta lá no Face, contando dinheiro, apontando a arma. Aí, mano, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, passando um monte de dinheiro, de maneira tão inocente, entre aspas, tão burra, que acabam de fazer o errado, colocam na rede social, são presos, pagam o preço, mas ainda chega na cadeia falando: eu sou o cara, eu sou o bicho. Isso é prazer a qualquer custo. Aquilo gera prazer para aquelas pessoas.
ainda que esse prazer depois tenha um final amargo, triste, infernal, e às vezes vive também uma parcela do inferno na face da terra, e ainda achando que isso é o pior há de vir, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que a igreja tem a ver com isso? Por que nós precisamos ouvir isso? Porque para o mesmo inferno que as pessoas resolveram lá fora aí, tem um monte de crente na igreja caminhando para ele. É mentira? É verdade. Porque eu olho para a irmã e não vou com a sua cara. Mas eu não vou falar para a irmã que eu não vou com a cara. Mas eu vou falar para ela que eu não vou com a sua cara. Mas eu prefiro não falar para ninguém. Mas lá dentro eu falo assim, não suporto. Está indo para o inferno. Mas eu não consigo me controlar, pastor. Problema seu. O Senhor está dizendo que isso é pecado. E o que você vai fazer no teu pecado? Vai guardar para você? Vai viver a tua alegria com a alegria de guardar no pecado? Ou você vai entregar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor, que é Deus perdoador, me ensina a perdoar. Senhor, eu não posso, mas o Senhor, que é Deus sobre todas as coisas, tem liberdade no meu coração para mudar a minha língua, para mudar o meu jeito, para mudar a minha atitude, para me tirar do inferno do pecado e me colocar na posição de santo, porque o teu sangue me limpa e me purifica de todo o pecado. Tito 2,14 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Olha que interessante, Jesus sabia que o período da arca tinha passado, que não era mais a arca aqui, a bênção aqui, a arca lá ganhava a guerra. Aí então, Deus falou assim, é para todo mundo, não é só para o judeu, não é só para o israelita, é para o mundo todo, é para todas as nações, é para todos os povos, é para o branco, para o negro, para o amarelo, para o verde, para o azul, da cor que tiver, é para ele. Do formato que tiver, cabelo liso, cabelo pichain, cabelo sem cabelo, olho puxado, nariz amassado, boca grande, boca pequena, gordo, magro, é para ele. Deus falou, não importa, eu criei, e agora eu quero que meu filho Jesus estenda essa salvação para todo mundo. E aí a palavra de Deus fala assim, o qual se deu a si mesmo, porque a lei de Deus dizer para Jesus, você vai, Jesus disse, eu vou, você vai morrer, eu vou morrer, eu estou me dando a mim mesmo para esse povo. Ele se ofereceu, porque Tito 2,14 diz assim, o qual deu a si mesmo por nós, para remir de toda a iniquidade, ou seja, varrer tudo aquilo que não é vontade dele, tudo aquilo que é de Satanás, tudo aquilo que é da carne, tudo aquilo que não agrada a Deus, para nos remir de toda a iniquidade e purificar. Deus limpa, lava, deixa cheiroso e fala assim, agora é meu, o nome dele está no livro da vida, e diz para purificar para si. O Senhor diz, eu não estou te purificando para você ser cheio, eu sou crente, eu sou melhor, vem agora capeta, vem agora. Não é assim não. Deus purificou você para ele. Se Satanás se levantar, ele cai, porque é ele que faz isso. Se a coisa vier te atacar, se o mal aparecer, o Senhor te defende, porque ele te criou para ele, e diz o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Só os israelitas, só os judeus, só eles, só que não. Deus falou assim, eu amo, o povo judeu é meu, eu amo demais. Ele falou, os israelitas são meus, eu amo demais. Aí ele olhou para todos os outros e falou, vem cá todo mundo, eu amo todo mundo, eu quero um abraço coletivo. E ainda continua assim, seu, especial, zeloso de boas obras. Não está assim, zeloso, vírgula, de boas obras, não, zeloso de boas obras. O que está dizendo a palavra? Aquele que zela, que vigia, que se empenha para fazer a vontade de Deus, zeloso de boas obras. Ele toma cuidado de fazer o que é bom, ele toma cuidado de ir favorável
as pessoas, de levar amor, de abençoar a sua igreja, de abençoar a sua casa, de abençoar o filho, de abençoar a esposa, de abençoar o marido, de abençoar os netos, zeloso de boas obras. É aquele que faz a vontade de Deus com muito carinho. O zelo não é eu faço porque eu sou obrigado, o zelo é eu faço porque eu amo. Esse Senhor te chamou. E aí, sim, entraremos naquele versículo que temos citado constantemente. Mas como Jesus está para voltar, como Jesus está voltando, nós temos que citar mesmo essa palavra, mesmo sempre, de Mateus 25, 34, quando o Senhor diz assim: então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.